A palavra ao autor do primeiro requerimento, deputado Kim Kataguiri. Presidente, relator, deputados, senadores, a defesa, investigado Igor. Olha, eu quero dizer, Igor, eu apresentei esse requerimento para te convocar aqui. Talvez deva ser porque eu tenho inveja do investigado, o senador Exalci. Porque o sujeito é sócio de 6 empresas de TI que movimentam centenas de milhões de reais e diz que TI, que programação é só um hobby. Deputado Marcel, eu estudei 3 anos no colégio da Unicamp, processamento de dados. E o máximo que eu consegui foi ser contratado para fazer sistema de mercearia. Nós estamos aqui diante de um gênio que, não sei se ele vai me responder, mas é sócio. Não só da Power BI, já citada pelo relator, mas da Engaja Soluções em Tecnologia, da Rinotec Desenvolvimento de Tecnologia, da Senc Soluções, da ICD Tech, da Client Hub, abertas ali entre 2020 e 2025, coincidentemente ali no estouro do escândalo. Pelo menos ser sócio dessas empresas o senhor quer confirmar? Deputado, respeitosamente me manterei em silêncio. O deputado Kim Kataguiri, essa propriedade, essa sociedade, ela é pública? É pública. Então o senhor tem que responder, senhor Igor. É um documento público. Doutor Levi, ele é sócio ou não? É uma pergunta qualificadora, excelência. Perfeito. Ocorre, excelência, que nós já conversamos. Ele é investigado por uma questão, um dos crimes, organização criminosa. Qualquer informação que ele dê a respeito destas empresas, evidentemente que você forma um fecho que, na realidade, até isto é objeto do próprio habeas corpus. Então, não há, a investigação não permite, porque ele não tem acesso aos dados. Presidente, só para paralisar o tempo enquanto o advogado fala. Pode ficar tranquilo, pode paralisar e eu devolvo o tempo. Por essa razão, excelência, claro, que eu volto a dizer a vossa excelência. Ele é investigado por organização criminosa. Qualquer informação, nome, empresa, evidentemente, se é potencialmente incriminador. O senhor Levi... Isso que eu ia falar. Com a máxima vênia, doutor Levi, é uma informação pública que consta numa junta comercial. É uma pergunta qualificadora. Ele vai dizer sim ou não, apenas. Se é um dado público, excelência, acho que não há por que fazer o questionamento a ele. Claro que é um dado público. Uma linha, vamos lá. Eu diria o seguinte, a questão é... Não, presidente, quem decide se faz sentido eu fazer alguma pergunta sou eu. A defesa escolhe se responde ou se não não. Isso, agora, exatamente. Se há uma coerência na linha de raciocínio ou não, se eu devo perguntar ou não, não cabe a defesa. Só uma intervenção aqui do vice-presidente. Pois não. Presidente, até para auxiliar na condução dos trabalhos, auxiliar Vossa Excelência, é direito do advogado, de acordo com o artigo 7º da Lei 8.906/94, fazer uso da palavra pela ordem. Mas eu quero atentar, senhor presidente, que diz o seguinte, artigo 7º, inciso 10, usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária. O que a gente está vendo aqui são discursos. Então, enquanto diz que o cliente tem o direito de permanecer calado, mas o advogado vem aqui para fazer discurso. A intervenção, o direito pela ordem do advogado é de fazer intervenção sumária, objetiva, não de fazer discurso aqui nessa CPMI. Quem aqui tem que falar é o depoente, não o advogado fazer discurso. Obrigado pela colocação, vice, até pelo posicionamento, mas eu entendo que o advogado tem o direito de se manifestar nessas questões da explicação sobre o direito de resposta ou não. E vejo dessa maneira e nós vamos continuar tratando assim, do mesmo jeito. Deputado Kim Kataguiri, o senhor tem uns 10 minutos para dar sequência. Perfeito. Obrigado, presidente. Bom, o que o investigado não quiser responder, eu vou afirmar. E aí cabe a ele exercer o seu direito de desmentir ou não, né? Não sou eu que vou sair definitivamente, se tem uma pessoa que vai sair dessa CPMI com fama de ser ou de não ser ladrão, não sou eu. Então, o senhor Igor, ele é sócio da Power BI, da Engaja, da Rinotec, da Senc, da ICD e da Client Hub. E todas essas empresas criadas aí, feitas em alfaiataria sob medida para atender a organização criminosa de cada uma das associações que desviaram dinheiro. Muitas dessas associações ele próprio era dirigente, né? Incluindo a citada pelo relator, a ASAP.
A ZAP, que teve o seu acordo de cooperação técnica, que permitiu que roubasse de aposentado, liberado pela Dirben sobre o comando de André Fidelis. André Fidelis, que publicamente é indicação do senador Everton Rocha. Eu não sei se eu já falei aqui nessa CPMI do senador Everton Rocha, não me lembro. Mas ele é um senador, deputado Zé, se o senhor não conhece, ele é do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, e ele não gosta, e deixou isso muito claro, né? E eu acho importante os parlamentares respeitarem esse desejo do senador Everton. Ele não gosta que digam que ele foi o primeiro parlamentar citado nas investigações do escândalo do INSS. É o senador Everton Rocha do PDT do Maranhão, né? De vez em quando eu esqueço, vice-líder do governo Lula, que não gosta que digam que ele indicou o André Fidelis e que também blindaram, como bem colocou aqui o relator, blindaram da vinda aqui, que também era um requerimento de minha autoria, do senhor Gustavo Gaspar, que também era um elo importante para a gente entender esses relacionamentos republicanos do senador Everton Rocha. Vamos lá. É o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula. Só pra gente... É importante... Eu tenho um problema de memória. Em 15 anos também o nosso investigado... Em 15 anos não, opa. Tô sendo generoso aqui. Em um ano, o nosso investigado aqui movimentou 15 milhões de reais na pessoa física. É de fato aí um programador Tem um programador não, um sujeito que tem como hobby, né, a programação, um sujeito de muito sucesso. Houve um documento da Controladoria Geral da União, coloca o investigado Igor como o elo da engrenagem na rede que ligava os descontos a sites de assinatura digital usados para filiar esses aposentados. E essas empresas de tecnologia criadas pelo investigado eram usadas por entidades que roubaram os aposentados, como é o caso da APEM, da Amar Brasil, da Masterprev e da Andap, né? O senhor Igor, o senhor que era responsável por fazer esse relacionamento entre as suas empresas e essas entidades que contratavam essas empresas? Deputado, respeitosamente permanecerei em silêncio. Muito bem. Bom, não só o investigado ele era responsável por fazer esse relacionamento, como era ele próprio, presidente, dirigente dessas entidades, né? Ou seja, eu sou, magicamente, vamos lá, eu tenho como hobby o TI. Magicamente eu surjo como um dirigente sindical, né? E de associação de aposentado. Eu imagino, o investigado ele é mais novo do que eu, presidente. Eu imagino que ele não seja aposentado, né? E nem que tenha uma carreira... Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, você tem 10 segundos para se inscrever ou seu fureba irá virar esquerdista. Pronto, agora que você se inscreveu, voltemos ao vídeo. Ampla dentro do sindicalismo na representação de aposentados. Então, esse sujeito que tem como hobby a programação e que não é aposentado, de repente surge como dirigente de associações que representam sindicatos. E aí, ele próprio como dirigente faz a influência para a contratação das suas próprias empresas. Então, o sindicato ele faz um acordo de cooperação técnica para permitir que se valide as assinaturas fraudadas. Um dirigente desse sindicato que permite que essas assinaturas fraudadas sejam enviadas ao INSS para fazer o desconto associativo, fornece o próprio serviço que valida o acordo de cooperação técnica e permite que esses descontos sejam feitos. E aí entra um ponto importante que já foi levantado aqui pelo relator. Como eu disse aqui, eu não sou nenhum programador brilhante, faz uns 10 anos que eu não escrevo uma linha de código. A minha incompetência não é por causa dos meus professores, é por minha mesmo. Mas mesmo eu, presidente, que sou um péssimo programador, eu sou capaz de escrever um programa que diferencia uma selfie de um xerox. Então, eu acho no mínimo curioso que um programa vendido para entidades que movimentam centenas de milhões de reais não seja capaz de fazer uma coisa básica
que assim, você nem precisa programar isso, você consegue encontrar pronto esse programa na internet. Hoje até com o ChatGPT, você mandar ele agora fazer um programa, ele vai fazer em Python. Então, eu queria questionar se de fato, vamos ver se em alguma pergunta o senhor Igor decide responder. De fato, o programa, Igor, concedido pelas suas empresas, ele não era capaz de diferenciar selfies de simplesmente um xerox de um RG até em preto e branco? Ele não era capaz de fazer essa diferenciação? Deputado, respeitosamente ficarei em silêncio. Atenção, meus ex-colegas de sala. Tem uma oportunidade grande de emprego aqui para vocês. Tem empresas de tecnologia com contratos na casa das centenas de milhões de reais, precisando de um programador que seja capaz de fazer um programa que diferencie selfie de xerox, deputado Zé Trovão. Tá? Eu acho que eu tenho alguns amigos trabalhando em algumas multinacionais que com certeza não recebem o que o sócio de empresas que tem como hobby TI está recebendo e vendendo isso aí para os sindicatos. Bom, o que eu acabei de falar não necessita da confirmação do investigado, porque a própria Controladoria Geral da União já comprovou. Não só isso, a Controladoria Geral da União, mas também, no caso da ASAP, senhores, teve uma decisão judicial, veja só, a própria Justiça já não aceita como válidas as assinaturas enviadas por associações que contratam a empresa do investigado, porque a Justiça já sabe, se vem dali já é falso, porque eu já analisei tantos casos de falsificação dessas associações contratando essas empresas, que se você quer me exigir algum benefício, quer me exigir alguma indenização, utilizando a validação desse software, que é concedido por este prodígio que nos fala, que não que vos fala, que não estou me elogiando, que nos fala, do investigado. Esse programa concedido por ele é tão imprestável, mas tão imprestável que o judiciário de pronto já diz não serve. Olha só um caso emblemático. A ASAP, num processo judicial, apresentou um contrato com assinatura digital para provar a filiação. A defesa demonstrou que a geolocalização da assinatura indicava que o aposentado estava em São Paulo, a 580 quilômetros de sua cidade de residência, e a entidade, a ASAP, foi condenada. E aí, eu acho que essa vai ser minha última tentativa de te perguntar alguma coisa, Igor, pra você, enfim, pelo menos, não sei como você vai desempenhar no processo judicial, mas pelo menos no inquérito do âmbito dessa CPMI, você ainda tem alguma chance de, não sei, entregar alguém maior, dizer que tinha um papel menor, dizer que era um laranja, dizer que teve uma participação menor e que a gente tem pessoas maiores para pegar. Eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte dos deputados e dos senadores estariam mais do que felizes em abrandar a sua participação no relatório final que vai decidir quem vai ser indiciado, né? Caso você demonstre que a sua participação foi menor e que você tem pessoas maiores para entregar. Então eu pergunto, o senhor, como ex-presidente da ASAP, controlador de empresas de assinatura digital, tinha conhecimento desse caso judicial específico e das inconsistências de geolocalização apontadas pelo juiz? Fez algum ajuste de segurança na plataforma depois dessa condenação, que mais uma vez é pública, é um processo judicial público? Qualquer um, se o senhor não precisa me confirmar a existência, qualquer um pode ver agora, abrir agora e pesquisar esse processo na internet. Então, o senhor tinha ciência dessa decisão judicial que anulou e deu e condenou a ASAP que você presidiu e tomou alguma medida em relação a isso? Deputado, eu vou permanecer em silêncio. Muito bem, senhores. Bom, eu vou fazer coro aqui ao que disse o relator. É uma vergonha de fato que a gente tenha no Brasil duas justiças, que a gente tenha... Porque quem é poderoso, né? Quem consegue fazer grandes roubos, esse é premiado, esse é blindado. Quem não é poderoso, muitas vezes é condenado até sendo inocente. Então, infelizmente, nós temos uma assimetria gigantesca no nosso país e muitas vezes com respaldo da Suprema Corte, que deveria fazer o trabalho contrário
que deveria representar um equilíbrio. Quando um poderoso rouba, quando um poderoso mata, quando um poderoso trafica, a Suprema Corte devia ter poder e independência para segurar o poder desse criminoso poderoso e aí condená-lo, e aí mandá-lo à cadeia. Infelizmente, não é isso que está acontecendo, mas assim expressar, assim como o relator fez, o meu desejo. O investigado, senhor Igor, no que depender das minhas vontades e da minha sede de justiça, gostaria muito de ver o senhor preso. Gostou do vídeo? Considere se inscrever no canal e também siga @MBLiveTV, @MBL e @Cortes do MBL. Vamos juntos mudar o Brasil.